sobre que nós somos a imagem e semelhança desse Deus. E os servos de Deus, no passado, nós vimos que eles passaram pelos seus problemas, mas que Deus estava presente, porque eles buscavam a esse Deus. Quando eles não buscavam a esse Deus, o Senhor fazia por onde eles buscarem a Deus. Hoje não é diferente, não é? Os problemas se multiplicaram, mas a solução continua sendo nós buscarmos a Deus, nós buscarmos a esse Deus Todo-Poderoso, porque sem Ele nada nós podemos fazer, e só Ele é que pode nos fortalecer. É esse o viés da nossa campanha. O fortalecimento que nós buscamos é justamente esse fortalecimento espiritual que vai nos permitir passar pelas necessidades, pelas injúrias, pelas calúnias, enfim, pelos problemas, pelas lutas, por tudo e todo, sem um arranhão. E eu creio nisso, sabe por quê? Porque aqueles três que caíram na fornalha, a Bíblia não nos fala, não nos diz, mas eu creio que eles saíram daquela fornalha nem cheiro de fumaça eles tinham. Assim como Daniel, que foi precipitado, lançado na boca dos leões, a Bíblia também nos diz, Daniel já nos diz, que ele saiu sem um arranhão, que os leões não o devoraram. Imagina ele ter um arranhão. O Deus que nós servimos é esse, porque Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. O Deus do passado, o Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, é o mesmo Deus de hoje e o será eternamente Deus. Ele não muda, Ele não mudará jamais. Ele continuará sendo sempre Deus em nossas vidas. Ele será sempre Deus. Então nós nos fortalecemos nele, cada vez mais, nos fortalecemos no Senhor. E vimos os exemplos dos homens, dos servos de Deus no passado, como eles passaram pelas lutas. Hoje se nós olharmos, nós temos uma multiplicidade de problemas, mas nós também temos uma vida mais facilitada, né? Hoje em dia nós temos várias coisas, temos carros, motos, internet, telefone. Olha, imagina se Paulo no tempo dele tivesse um telefone celular. Imagina só, o que é que Paulo ia fazer? Porque sem bicicleta, sem telefone celular, só com as pernas, ele fez o que fez, ele tornou o Evangelho do Senhor naquele mundo conhecido, pregou o Evangelho de Cristo em vários lugares. Ele chegou aí em Roma, como eu já falei aqui, preguei aqui, já disse aqui na última vigília. Imagina ele com um simples telefone celular que nós temos hoje em dia, né, para nos comunicarmos, e que muitas vezes nós não conseguimos nem sair sem ele, né? Quando estamos sem celular, meu Deus, parece que nós estamos sem braços, sem mãos, sem pernas. Tem pessoas que são assim, não é? E ele não tinha isso, mas ele conseguiu se comunicar naquelas localidades todas no passado. Nós temos que seguir esse exemplo. O exemplo do Paulo, o exemplo dos servos, dos homens de Deus do passado, mas que fizeram acontecer, que fizeram história. E que hoje nós pregamos nas nossas igrejas, nós falamos, nós damos testemunho, nós fazemos as mesmas coisas profeticamente, e também dá certo, né? E dá certo. Nós vemos que o Senhor estava com eles e está conosco, porque dá certo, né? Dá certo. Apesar da diferença dos tempos, dos dias de hoje para aqueles dias. E é assim que eu quero convidar a vocês
Quem está com suas Bíblias aí, por favor, abrir no livro de Jó, capítulo 2. Vamos pegar um exemplo de um homem do passado, mas que nos dá essa fé de acreditar que o Senhor, Ele é por nós sempre. Ele é por nós sempre, porque a palavra dele lá no Evangelho de Mateus 28 diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Jó no capítulo 2. Olha o que diz lá a partir do verso 5. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Verso 8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Uma pergunta. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Até aí. Aleluia. Oh, glórias. Nós vemos. Quem conhece aqui a história de Jó? Quem já leu o livro de Jó? Eu posso falar do livro de Jó de cátedra, porque quando eu me converti, o Senhor, eu tinha o desejo no coração de ler toda a Bíblia. Mas o Senhor disse: olha, eu comecei a ler. Aí o Senhor disse: olha, para, eu preciso que você leia inicialmente o livro de Jó. E eu parei e comecei a ler o livro de Jó. E aí eu comecei a ver no livro de Jó, dentre outras coisas, dentre isso aqui, outras coisas que aconteceu com Jó. E também vi o final da história de Jó, onde o Senhor acrescenta 7 vezes mais na vida de Jó. Mas nós vimos que o Jó não perdeu a fé. Olha o que aconteceu. O Senhor permitiu que Satanás, como nós acabamos de ler, tocasse no corpo de Jó. Permitiu que Satanás: olha, vai lá, toca nos ossos, na carne de Jó, você só não vai tocar na vida de Jó. E ele saiu da presença do Senhor, Satanás, e foi lá e feriu mesmo a Jó. A palavra nos diz aqui que ele feriu a Jó, de tal forma que a planta dos seus pés e o alto da cabeça, até o alto da sua cabeça, ficaram feridos. Então vai dizer, todo o corpo de Jó abriu chagas. E ele pegou um caco de telha para poder coçar a irritação que essas chagas causavam no seu corpo. Não satisfeito disso, Satanás ainda mandou a sua mulher blasfemar contra o Senhor e lançar no rosto de Jó todo o seu sofrimento, tudo aquilo que ele estava sofrendo, tudo aquilo que ele sofria ali até então. E disse: olha, Jó, tu ainda retens a tua sinceridade. Eu falo
faço a pergunta da mulher de Jó hoje, aqui